Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato sobe para 36 o número de réus no processo que investiga a corrupção na Petrobras. Ações da estatal fecham em leve alta após 6 quedas consecutivas e perdas de quase 1/4 do valor. Em São Paulo, em menos de 3 horas, criminosos explodem 2 caixas eletrônicos. O uso do volume morto do sistema Alto Tietê traz alívio para quem é abastecido pelo manancial. A partir de hoje, está liberada a circulação de todos os meios de locomoção não motorizados pelas ciclovias de São Paulo. DAE autoriza a captação de volume morto do sistema Alto Tietê. Moradores dos bairros abastecidos pelo manancial se dizem esperançosos para a resolução da crise da água. A represa atende quase 5 milhões de pessoas. A louça na pia de Kathleen não para de aumentar. Ela e a família estão há quase uma semana sem água. Quando chega, vem só um filetinho. Aqui moram 3 adultos e 4 crianças. Número suficiente para a falta d'água transformar a casa em um caos. Além da louça acumulada, tem muita roupa para lavar. Ela conta que já chegaram a ficar 10 dias sem água. Imagine Natal, Ano Novo sem água. Não dá para fazer comida, não dá para fazer nada. E imagine limpar a casa ficando uma sujeira, tomar banho. Porque pelo menos para lavar a louça, fazer comida, tinha que ter, né? Boa parte do bairro Jardim Aurora, região de Guaianazes, na Zona Leste, está sem água. Claudenice é vizinha de Kathleen e sofre com a mesma situação. O jeito é buscar água nas casas dos parentes que moram em outros bairros e armazenar em baldes. Para tomar banho, só de canequinha. Ele, como é pequeno, né, eu coloco ele dentro da bacia e vou jogando água nele. A água que cai é a água que eu uso para colocar no vaso. Porque se eu pegar uma água limpa e pôr no vaso, eu não vou ter água para dar banho nele. Você gosta, Gabriel, de tomar banho no balde? Gosto. Para ele é tudo uma brincadeira, até porque na idade dele ele nem sabe ainda, né, a dificuldade que é. Mas pra gente que é adulto, que vê o dia a dia, o quanto é difícil ter que estar economizando cada copinho de água. Se a gente já economizava antes, que tinha agora, ficou pior, né? Agora não pode ficar sem. A região de Guaianazes é abastecida pelo sistema Alto Tietê, que hoje está com 10,6% de sua capacidade. Parece alto, mas o número só voltou a registrar 2 dígitos depois que o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado autorizou a Sabesp a captar água do volume adicional do sistema. O acréscimo autorizado totaliza quase 39 bilhões e meio de litros de água a mais no sistema Alto Tietê. A represa é responsável por abastecer cerca de 15% da população da região metropolitana de São Paulo. O novo volume de água no Alto Tietê começou a ser distribuído para quase 5 milhões de pessoas no último domingo, dia 14. No entanto, as torneiras de muitas casas ainda estão secas. Ontem, o governador Geraldo Alckmin afirmou que é pouco provável que a cota adicional seja utilizada. Tomara que mude alguma coisa, porque até agora que melhore, que venha água para nós. Em nota, a Sabesp informou que vai encaminhar uma equipe ao bairro Jardim Aurora, em Guaianazes, para verificar a situação. De acordo com a companhia, em função da transferência entre os sistemas para atender exigências de redução da vazão do sistema Cantareira, ocasionalmente podem ocorrer interrupção no abastecimento em alguns locais. E há 8 meses, o nível do sistema Cantareira não registra aumento. Com exceção das retiradas do volume morto, a última vez que o sistema registrou alta foi em 16 de abril. O principal reservatório de abastecimento da Grande São Paulo é responsável pelo atendimento de 6 milhões e meio de pessoas. No início da crise, o sistema atendia 8 milhões e 800 mil. Nesta terça-feira, o sistema Cantareira registra 7,1% de sua capacidade, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a ontem. Já o sistema Guarapiranga registrou alta nesta terça-feira. Hoje, o manancial opera com 36% da capacidade.
E a terça-feira começou fria para o paulistano, mas à tarde as temperaturas subiram e não choveu. Mas, segundo os meteorologistas, esse tempo firme deve durar só até quinta-feira, quando a chuva volta com risco de temporais. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de tempo firme em boa parte de São Paulo. O dia começa frio no sul e leste paulistas, mas à tarde esquenta e faz calor. Aliás, as temperaturas ficam altas em todo o estado. No centro-oeste, máxima amanhã de 32 graus em Presidente Prudente. O norte e o noroeste são as únicas áreas com previsão de chuva, mas ela será rápida e isolada. Máxima de 29 graus em Franca. E na faixa leste, amanhã faz máxima de 30 graus em Sorocaba e também em São José dos Campos. E na Grande São Paulo, o protetor solar será indispensável, pois até o final da semana, os níveis de radiação do sol que podem provocar câncer de pele estarão em níveis extremos. Amanhã aqui na capital o tempo continua firme e a máxima chega aos 30 graus. E a partir de quinta-feira a chuva volta em forma de pancadas à tarde e à noite. As máximas ficam na casa dos 31 graus. Polícia Civil prende grupo suspeito de participação no mega assalto à fábrica da Samsung em Campinas, no interior de São Paulo. O crime aconteceu em julho. A fábrica da Samsung foi assaltada na madrugada do dia 7 de julho, às margens da rodovia Dom Pedro I em Campinas. Segundo a Polícia Civil, aproximadamente 20 criminosos renderam funcionários e vigilantes e usaram 7 caminhões para levar cerca de 40 mil peças entre tablets, celulares e notebooks. A carga é avaliada em 80 milhões de reais. De acordo com os policiais responsáveis pela investigação, já a empresa informou que o valor seria de 14 milhões de reais. Durante a ação, ninguém ficou ferido. Ainda em julho, a polícia prendeu o primeiro suspeito de envolvimento no crime. Em agosto, alguns equipamentos foram encontrados no Paraguai. Em menos de 3 horas, 2 agências bancárias são alvos de criminosos aqui na capital. O primeiro caso foi nesta agência na Avenida Antonello da Messina, na altura do número 1150, no bairro do Tremembé, na zona norte da capital. De acordo com a PM, ao menos 3 caixas eletrônicos foram danificados e parte dos explosivos foi abandonada no local pelos assaltantes. No entanto, nada foi roubado. O outro caso foi na zona sul, na Avenida Giovanni Gronchi, na altura do número 6200, na Vila Andrade. Participaram da ação ao menos 4 criminosos. De acordo com a polícia, os bandidos conseguiram levar dinheiro de um dos caixas da agência. Eles também usaram explosivos para efetuar o assalto. A fachada da agência foi totalmente danificada. Quando a polícia chegou ao local, os criminosos já haviam fugido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até novembro, a cidade de São Paulo registrava 130 casos de caixas eletrônicos explodidos. No ano passado inteiro, foram 84 casos. 2 policiais militares são presos por suspeita de proteger criminosos em São Paulo. Eles são acusados de acobertar as ações de uma quadrilha que roubava bancos, caixas eletrônicos e residências aqui na capital. Os policiais trabalham no departamento de trânsito. Eles tinham acesso a informações da central de operações. Os 2 avisavam para os criminosos o momento em que a polícia se deslocava para o local da ocorrência. Um dos suspeitos foi detido quando recebia 4 mil reais de um rapaz de 19 anos, que também foi preso. O rapaz é suspeito de integrar uma quadrilha. O segundo PM se entregou. Os policiais foram levados para o presídio militar Romão Gomes. O suspeito de 19 anos foi transferido para um centro de detenção provisória de Pinheiros, na Zona Oeste. A polícia investiga se há outros policiais envolvidos no esquema de corrupção. Estava marcada para hoje uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para instalar a CPI, que pretende apurar denúncias de abusos dentro da USP e de outras universidades paulistas. Mas a votação não aconteceu por falta de quórum. Letícia é uma das alunas da USP que dizem sofrer pressão dentro da universidade por denunciar episódios de estupros. Meninas têm denunciado que estão sofrendo pressão
por parte da diretoria, por parte da reitoria, por parte, inclusive, de alguns colegas que não compreendem a gravidade da situação. No Conselho Universitário, por exemplo, várias RDs, mulheres, né, representantes dos estudantes, foram denunciar toda essa situação e não foram ouvidas. Nesta terça-feira, a comissão que promete investigar as denúncias não foi aberta por falta de quórum na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Adriano Diogo, do PT, diz que há uma tentativa de protelar a abertura das investigações. Alguma coisa está acontecendo, porque estava tudo combinado, tudo acertado, tudo publicado em Diário Oficial, que hoje, às 14h começaria a CPI. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Eles é que têm que explicar. Sem o número mínimo de deputados às 14h, a direção da Assembleia não permitiu oficializar a CPI quando o deputado Carlos Bezerra, do PSDB, chegou atrasado. Ele, por sua vez, negou qualquer tentativa de boicote à comissão. Eu desconheço qualquer manobra que esteja sendo feita na direção do esvaziamento da CPI. E se estiver sendo feita algum tipo de manobra como essa, eu pessoalmente não tenho nenhum compromisso com esse tipo de manobra. Tanto eu não tenho que estava lá. O PT estava obstruindo a votação das contas do governador de 2013. E para encerrar este ano, nós precisamos votar essas contas. Então nós queríamos que o PT, estavam lendo dezenas e dezenas de folhas, num trabalho eminentemente de oposição. Então nós queríamos fazer as duas coisas simultaneamente. A gente instala a CPI, elege o presidente que o PT deseja eleger, o relator que for acordado, e eles liberam para que as contas sejam votadas, não é que sejam aprovadas, sejam votadas. Em carta divulgada pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, assinada pela professora Maria Inês Batistella, professores e pesquisadores declararam que estão consternados com o fato de não terem estado cientes de toda essa situação. Dizem ainda que são urgentes e necessárias mudanças que sintonizem a universidade com valores sociais de respeito às diferenças. Uma nova tentativa de abertura da comissão parlamentar de inquérito ficou para esta quarta-feira, às 14h. Se não sair amanhã? Acabou. Não é possível, até porque agora a situação está acordada. Antes não estava acordada. Aqui há uma tradição de não se romper acordo. Supremo Tribunal Federal anula parte do processo referente ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele foi morto a tiros em 2002. O pedido para anular o processo foi feito pela defesa de Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, apontado pelo Ministério Público como mandante do crime. Apenas ele não foi julgado até hoje, decorridos mais de 12 anos do crime. O julgamento no STF terminou empatado e, diante disso, prevalece o direito à defesa. Ao todo, 7 pessoas já tinham sido condenadas a penas que variam entre 18 e 24 anos de prisão. A medida não afeta a investigação sobre o suposto esquema de corrupção na administração Celso Daniel. Operação Lava Jato. Justiça acolhe nova denúncia contra acusados de desvios na Petrobras. Com isso, o número de réus na ação já chega a 36. Desta vez, os réus são executivos da empresa Camargo Correia, formalmente acusados por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mesmos crimes cometidos, segundo a Justiça, por dirigentes das empreiteiras OAS, UTC Engenharia, Galvão Engenharia, Engevix Engenharia e Mendes Júnior. Os réus estão presos desde 14 de novembro. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também são réus nesta ação. E em todo o país, manifestantes fazem protestos e pedem faxinaço na Petrobras. Em São Paulo, os manifestantes foram até o edifício da Petrobras na Avenida Paulista. Cerca de 30 pessoas levaram faixas, baldes e vassouras para pedir por uma faxina na empresa após as recentes denúncias de corrupção. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar, mas não houve tumulto nem interdição do trânsito na via. Protestos semelhantes também aconteceram em Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e Houston, nos Estados Unidos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Graça Foster demitiu a geóloga Venina Velosa da Fonseca porque ela denunciou irregularidades
que fizeram com que Abreu e Lima, que custaria 4 bilhões, custasse 40 bilhões de reais. Primeiro, ela a mandou para Singapura. Depois, ela não permitiu que a geóloga viesse tratar de saúde no Brasil, mesmo doente. Aí, a geóloga pegou cópias dos e-mails que mandou para ela quando ela era diretora de Gás e Energia e para o atual diretor de Refino e Abastecimento, entregou ao jornal Valor Econômico. Aí a Petrobras soltou um comunicado oficial dizendo que tudo o que ela denunciou foi levado para comissões de investigação. Aí a moça voltou para o jornal e ontem publicou uma matéria contando as perseguições de que ela foi vítima. O assédio moral, todo tipo de violência. Aí a Petrobras soltou outra nota dizendo que era mentira dela, que a Graça Foster só recebeu a denúncia dela agora em novembro. Acontece que se a Petrobras tivesse mantido a nota original, a Graça estaria respondendo por crime, porque ela mentiu para a CPMI, como também o Cosenza. Agora ela está querendo livrar a cara, mas não é muito fácil. Por quê? Como é que a Petrobras abriu diligência e denúncias de comissões de trabalho, de inquérito, se não sabia das denúncias que a moça só faria em novembro? Olha, eu tenho duas hipóteses. A primeira é que realmente não dá para acreditar na Petrobras, que mente mais do que os seus diretores. Agora, a segunda é que a Petrobras tenha descoberto uma máquina do tempo que a fará ganhar muito dinheiro, capaz de superar a imensa dívida da empresa que mais deve no mundo. Oh, Graciosa, é assim que a Dilma chama, né? Larga o poço, filha, larga o poço. Pois é, quinta-feira eu estou aqui de volta, direto ao assunto, e até lá. Ações da Petrobras fecham no azul após 6 dias seguidos de queda. Depois de sofrer um tombo de mais de 9% na véspera e chegarem a valer menos de R$10, hoje os papéis da estatal subiram mais de 2%. Como consequência, o Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa Paulista, fechou o dia estável aos 47 mil pontos. Dólar fecha o dia cotado a R$ 2,73, alta de 1,87%. Esse é o maior valor em 9 anos. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 2,76, mas recuou. Segundo analistas, o mercado hoje foi fortemente influenciado pela alta na taxa de juros da Rússia e também pela queda no preço do petróleo no mercado internacional. O presidente Dilma Rousseff participa de cerimônia de promoção de oficiais superiores e destaca a importância dos militares para o futuro do Brasil. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ao lado de Dilma estavam o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Em seu discurso, a presidente afirmou que o governo tem dado grande atenção às necessidades das Forças Armadas e destacou que, com uma estratégia de defesa nacional, o Brasil vai estar no rumo certo para garantir a soberania do país. Estamos mais seguros no mar, em terra e no ar. Ao assumirem suas funções como almirantes, generais e brigadeiros, os senhores terão um papel de destaque na construção de um Brasil mais seguro e mais forte, mais justo e mais democrático. Este foi o primeiro encontro de Dilma com militares no Palácio do Planalto depois da divulgação do relatório final da Comissão da Verdade na última quarta-feira. O documento apontou 377 responsáveis por crimes durante a ditadura militar e recomendou às Forças Armadas que reconheçam que houve tortura em instalações militares durante o regime. O documento foi criticado por instituições militares como o Superior Tribunal Militar e o Clube Militar, que reúne oficiais da reserva. Depois da cerimônia de promoção, a presidente participou de um almoço com os militares. Câmara propõe salário de R$ 33.700 para deputados federais, senadores, ministros do STF, para o Procurador-Geral da República e para a Defensoria Pública. A proposta foi feita hoje em reunião dos líderes partidários da Casa.
No caso dos parlamentares, o reajuste de 26% cobre a inflação acumulada entre 2011 e 2014. No caso dos ministros do STF, a proposta de reajuste é inferior ao aumento de 22% pedido pela Corte. O regimento interno do Congresso determina que uma legislatura estipule os vencimentos da próxima. Na prática, não há nenhuma obrigatoriedade de que os salários sejam reajustados, mas a última vez que os vencimentos foram elevados foi em 2011. A partir de hoje, está liberada a circulação de todos os meios de locomoção não motorizados pelas ciclovias de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. O prefeito de São Paulo oficializa por decreto o que informalmente já acontecia na estrutura cicloviária de São Paulo. A partir de hoje, patins, skate, cadeirantes e bicicletas elétricas, ou seja, os modais ativos, estão legalmente aceitos, incluídos nas ciclovias. É um convite a que esse compartilhamento seja feito e, é claro, de uma maneira que seja bom para todos. De uma forma harmônica, nós estamos, na verdade, ganhando a rua, né? São espaços de convivência. E quem sabe ali no futuro nós tenhamos o ciclista andando na rua, em conjunto com o skate, com o cadeirante, com o pedestre, todo mundo convivendo de uma maneira que não seja ruim para ninguém. Essa iniciativa é muito boa, tanto que o skate já é um meio de transporte também, como estou indo para o meu trabalho e eu preciso da ciclovia também para isso, né? Independente desse decreto, você sente que os ciclistas vêm respeitando os skatistas na ciclovia? Sim, eu nunca senti nenhuma forma de desrespeito entre os ciclistas, eu não tenho que reclamar de ciclistas. Eu acho bom porque a gente fica mais reconhecido, uma coisa mais permitida, né? Protege do perigo dos carros e tal, e é mais fácil até para chegar no serviço e gasta menos dinheiro com condução, né? É uma coisa importante, uma coisa boa, né? Porque muitas pessoas dependem dessa parte aqui, né? Porque antigamente não tinha nada, o cadeirante não tinha nada. As calçadas, muitos lugares é péssima, né? Você vai na cadeira de roda, você passa, tem lugares que tem buraco, muito buraco. A gente evita por causa dos carros na rua, tá entendendo? Então a gente já passa aqui direto. E os ciclistas respeitam a senhora? Sim, sei que eles respeitam, sim. É uma questão de bom senso de compartilhamento. Desde que o ciclista tenha o bom senso de parar um pouquinho e esperar que a senhora possa levar o seu carrinho de roda, talvez no primeiro momento é deixar o pessoal circular, mas ele não é um uso permitido. Você como um portador de triciclo? É bom porque dá mais segurança pra gente. Como é que era antes das ciclovias? Muito perigoso, era muito acidente, a gente tinha que ficar andando pelo meio dos carros, era bastante ruim pra gente. Como é que você como ciclista recebe esse decreto? Acho bacana e importante porque na calçada não dá para andar, de bike não dá para andar de bicicleta, imagina uma cadeira de roda, um patins. Então acho que essa ciclovia é um espaço para todos, né? Acho que todos os transportes de rodinha acho que dá para usar. Apesar de não serem tão rápidos como uma bicicleta, eles também acabam sendo meios de locomoção na cidade. Acho que o ciclista vai ter que aprender a cuidar deles, porque a gente vai estar mais veloz. A proposta é essa, de você respeitar, de você não andar em velocidade alta, que nem louco, a gente reduzir a nossa velocidade no que diz respeito à sua vida inteira, né? A seguir, policial envolvido em morte de brasileiro na Austrália é condenado, mas não cumprirá pena na cadeia. Violência no Paquistão. Talibã ataca a escola e mata mais de 130 pessoas, a maioria crianças. Talibã realiza massacre numa escola do Paquistão. Mais de 130 pessoas morreram, a maioria crianças e adolescentes. Homens armados do Talibã invadiram a escola para filhos de militares em Peshawar, fazendo centenas de estudantes reféns. Tropas cercaram o prédio para uma operação de resgate. Segundo testemunhas, uma forte explosão sacudiu a escola pública. Depois disso, os terroristas percorreram sala por sala, atirando nos estudantes. Muitos foram executados com tiros na cabeça.
Cerca de 5 horas depois do início do ataque, o exército anunciou o fim dos combates com a morte dos 6 terroristas. O movimento dos talibãs do Paquistão assumiu a responsabilidade pelo ataque. Um porta-voz do grupo extremista islâmico afirmou que foram usados franco-atiradores e suicidas e que o objetivo da operação era vingar seus combatentes mortos na ofensiva militar contra o movimento em seus redutos perto de Peshawar. Policial envolvido em morte de brasileiro na Austrália é condenado, mas não cumprirá pena na cadeia. Um tribunal australiano absolveu 3 dos 4 policiais envolvidos na morte do estudante brasileiro Roberto Curti em março de 2012 em Sydney. Curti morreu após ter sido atingido por 14 disparos de pistolas elétricas. O único policial condenado no caso, Damien John Half, não será preso. Ele pagou fiança e vai ficar em liberdade condicional por 2 anos. Roberto Curti tinha sofrido um surto psicótico causado pela droga LSD. Ele foi morto pelos policiais quando corria pelas ruas. Polícia americana segue a caça do homem que assassinou a ex-mulher e 5 parentes dela perto da cidade da Filadélfia. Os crimes aconteceram ontem. Bradley William Stone, de 35 anos, está armado e é perigoso. Os moradores do condado de Montgomery, na Pensilvânia, receberam ordem de permanecer em casa com as portas trancadas. Stone é veterano de guerra do Iraque. Ele serviu mais de 8 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. Direto de sua casa no Círculo Polar Ártico, Papai Noel deseja um Feliz Natal e destaca a importância da educação das crianças. Com a aproximação do Natal, milhares de cartas de todas as partes do mundo chegam à vila do Papai Noel, em Rovaniemi, na Finlândia. Em vídeo, Papai Noel disse que esse não foi um bom ano, devido aos conflitos que aconteceram ao redor do mundo, mas que o Natal é o festival do amor e da compaixão, e que espera que todas as crianças recebam a melhor educação possível. I wish you all a very Merry Christmas and very Happy New Year. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fomo todo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Comece o dia bem informado com os boletins informativos do Revista da Cidade. Nesta quarta, 11 da manhã. Assista agora, todo seu.